Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando com vocês as bem-aventuranças, que começam no capítulo 5 de Mateus. Já trabalhamos, inclusive, a primeira bem-aventurança, que bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Você pode recorrer ao outro vídeo. Hoje a nossa intenção aqui, para facilitar aqui a reflexão sobre as bem-aventuranças, é apresentar o esquema, dois esquemas que eu vou colocar nesse vídeo para que vocês entendam qual é a lógica que o Mateus está utilizando. Não esquecer que a primeira grande lógica é que as bem-aventuranças elas inauguram o primeiro grande discurso de Jesus dentro do Evangelho de Mateus. São 5 grandes discursos, tá? No capítulo aqui 5º ao 7º, depois o capítulo 10, depois o capítulo 13, o 18 e o 24. São 5 grandes discursos. Esse é o primeiro discurso da montanha, capítulos 5, 6 e 7. Essa é a primeira lógica. A segunda lógica, a estrutura que o Mateus está utilizando, e aí já você está vendo nesse primeiro esquema, é que Mateus ele escreve com referência ao livro do Êxodo, do Decálogo, que nós chamamos de 10 mandamentos. Tanto é que o Mateus fala que Jesus subiu uma montanha, da mesma forma que Moisés, lá no capítulo 19 do Êxodo, sobe a montanha para receber as leis de Deus. Só que aqui para Mateus, Jesus é a própria lei de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Ele é o próprio Deus. Por isso que ele senta, ele está sentado à direita do Pai. Então na montanha Jesus vai sentar. Ele é o próprio Deus. É diferente, ele é muito superior ao Moisés na concepção aqui da comunidade de Mateus. Então, o Mateus ele vai dizer que o Moisés ele vai receber as leis, o decálogo. Jesus vai propor as bem-aventuranças. Existe uma lógica interessante. Para os judeus, quem são os bem-aventurados? Quem são os felizes? São os que obedecem à Torá. São aqueles que são bem-sucedidos, os sadios, os ricos, porque eles são agraciados porque são fiéis à Torá. Jesus inverte essa lógica. Jesus vai dizer que aqueles que a Torá coloca como desgraçados, sem a graça de Deus, no reino de Jesus Cristo, esses são os primeiros que serão agraciados. Isso é importante. Segundo, quando Moisés ele recebe o decálogo, logo em seguida vem o Shema, que é o credo de Israel. Escuta, Israel, o Senhor é um só Deus. Um é o Senhor. Então Javé é um único Deus. Aqui as bem-aventuranças, quando Jesus propõe as bem-aventuranças, ele vai então depois acrescentar o Pai Nosso. Então o Shema judaico, o credo judaico, aqui Jesus coloca que a grande oração é o credo da comunidade cristã, o Pai Nosso. Então esse é o primeiro esqueminha que vocês estão acompanhando aí nesse vídeo. O segundo esquema, um pouco mais complexo, mas que dá para que a gente possa entender bem toda essa relação. O primeiro a primeira e a oitava bem-aventuranças, todas elas terminam no reino dos céus. Então essa é a primeira vamos dizer assim, lógica dentro da comunidade do Mateus. Inicia com o reino e termina com o reino dos céus. Mateus evita, já expliquei isso para vocês, usar a palavra reino de Deus, porque ele é judeu, então ele substitui pela palavra reino dos céus. Se você observar a segunda e a terceira bem-aventuranças, ela vai desembocar na quarta. Se você observar a quinta e a sétima, a quinta e a sexta, elas vão desembocar na sétima. Vamos ver a lógica disso. Então a segunda diz que felizes são os aflitos. Tomar cuidado porque a Bíblia de Jerusalém ela inverte a segunda com a terceira. Vamos pegar a lógica das outras Bíblias. Então, a segunda diz que felizes são os aflitos e a terceira diz que os mansos. Os mansos aqui são aqueles que não possuem terra, tá bom? Então, os que são aflitos, os que não possuem terra, desemboca na quinta aí que você está observando. A quarta bem-aventurança é porque eles têm fome e sede de justiça. E quando você pega a quinta e a sexta, então a quinta fala felizes os misericordiosos e a sexta os puros de coração. E vai desembocar então na sétima bem-aventurança, que vai dizer porque eles são promotores da paz. Os misericordiosos e os puros do coração são aqueles que promovem a paz. Um outro dado interessante desse esquema, para que você entenda bem a lógica de Mateus, é que ele vai dizer que na quarta e na oitava
bem-aventurança, quer dizer, o centro e o final das bem-aventuranças. A palavra vai desembocar na justiça. Felizes os perseguidos por causa da justiça, que é a número 8. E a número 4, felizes os que têm sede, fome e sede de justiça. Quer dizer, a palavra justiça é aí a palavra-chave que liga todas as bem-aventuranças. Em outras palavras, o reino de Deus, o reino dos céus, não de Deus, né? Em Mateus é céus, o reino dos céus é o reino que, através da promoção da justiça, os pobres não terão mais fome, os pobres não serão mais perseguidos, os pobres não serão mais aflitos, porque através da partilha, justiça é isso, tá? É vida e igualdade, vida e partilha, através da partilha, então, vai se construindo o reino dos céus já na terra. O grande programa de Jesus da bem-aventurança tem essas duas palavras que vamos trabalhar logo com vocês. Primeiro, partilha, e depois aí a segunda palavra, justiça. Na verdade, as duas palavras juntas. Aqueles que são justos são os que partilham. Por isso que o reino de Deus agora está no meio de vós. Jesus veio inaugurar um reino de partilha e de justiça. Isso, né, essas duas palavras são o cerne de todas as bem-aventuranças que nós vamos aí estudar com vocês. É isso aí, um abraço, até mais.